muito bem-vindo à última aula do curso de Excel. Hoje nós vamos fechar com chave de ouro. Você vai aprender mais 3 funções muito práticas: o conte.c, soma-c e filtro, além de recursos finais como comentários em células, hiperlinks e configuração para impressão. Eu vou usar essa tabela de registros de venda do mês de junho. Temos 10 vendas registradas com o nome do vendedor, a categoria, o produto e o valor. A primeira função é o conte.c. Ela conta quantas células de um intervalo atendem ao critério específico. Aqui à direita eu já deixei preparado uma área de resumo. Eu quero saber quantas vendas foram feitas em cada categoria. Então, aqui em G3 eu vou digitar conte.c. Então, de B3 até B12. E eu quero saber quantos eletrônicos nós temos. Então, a gente... Ótimo. Então, primeiro eu coloco o intervalo onde eu vou procurar, depois eu coloco o critério, né? Então, eu posso fazer aqui, né? Daí o resultado vai ser 4, venda de eletrônicos, e eu posso aplicar isso para cada um aqui dos itens. Então, só vai mudar realmente o rótulo que eu vou utilizar. Então, aqui, ao invés de eletrônico, será papelaria. Aqui, ao invés de eletrônico, será acessórios. O conte.se me disse quantas vendas foram feitas por categoria e como que eu acho o valor total de cada categoria. Por isso que existe o soma-c. Eles somam os valores de um intervalo, mas apenas onde outro intervalo atende a um critério. Então, a diferença do soma-c para o conte-c é que ele tem 3 argumentos em vez de 2. Então, eu vou mostrar aqui no G7. Então, a gente vai escrever a fórmula, que vai ser soma-c. Aí, a gente insere o nosso intervalo, que é de B3 até B12. B3 até B12. Então, se a gente encontrar a palavra eletrônicos, e daí eu vou somar de D3 até D12. Então, entendeu a estrutura? O primeiro argumento é o intervalo do critério, que seria aqui qual a categoria, né? O segundo argumento é o critério em si, que a gente seleciona aqui. Então, dentro desse intervalo, some apenas eletrônicos, quando tiver escrito eletrônicos. E o último valor seria, de fato, de onde a gente vai somar esses valores. Então, aqui, por exemplo, a venda de eletrônicos foi R$ 349. Eu vou fazer o mesmo para acessórios e papelaria. Colei aqui no... Ótimo. Então, agora, né, fiz para cada um dos casos, eu tenho um resumo financeiro completo por categoria. Então, repare como o Conte C e Soma C se complementam perfeitamente. Um me diz quantas vendas, o outro me diz quantas essas vendas representaram em valor. E assim como sempre no Excel, se eu mudar um dado na tabela original, digamos, mudar a categoria de uma venda, os totais vão se atualizar sozinho. Então, por exemplo, aqui, se eu disser que ao invés de eletrônico foi papelaria, a gente vai ver que os valores eles mudam. Bom, em sequência, eu quero te mostrar como usar a função filtro, que ela extrai os dados que atendem a um critério e os exibe em outro lugar da planilha, como uma tabela nova e automática. Então, eu venho aqui, por exemplo, e digito vendas de eletrônicos. Agora, aqui em A16, eu vou usar a seguinte fórmula: igual a filtro,
de A3, perdão, A3 até D12, de B3 até B12, 3 até 12, igual a eletrônicos. Então, aqui eu tenho dois argumentos que foram dados. Eu tenho o intervalo de dados, que é toda essa tabela, e eu tenho a condição, que é a coluna B seja igual a eletrônicos. Então, o Excel ele vai extrair automaticamente todas as linhas onde a categoria é eletrônicos e vai exibir aqui embaixo. Então, o que ele vai fazer é que ele vai percorrer toda essa tabela e quando ele tiver uma linha onde ele encontra eletrônicos na coluna B, ele vai extrair essa linha. E aqui está a tabela nova com as linhas extraídas. A grande vantagem em relação ao filtro manual é que essa extração é permanente e dinâmica. Ela fica aqui na planilha, atualiza sozinha se a tabela original mudar e a tabela original permanece intacta. Isso é muito útil para criar relatórios ou resumos automáticos. E se eu trocar, por exemplo, aqui, né, um critério onde aparece eletrônicos para papelaria, por exemplo, a gente vai notar que essa venda vai desaparecer aqui da tabela. Então, muito interessante. Um curso muito útil para planilhas que serão compartilhadas ou revisadas por outras pessoas são os comentários em células. Então, eles funcionam como post-its digitais. Você deixa uma anotação explicativa sem interferir no conteúdo da célula. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui com o botão direito aqui no G8, por exemplo. Eu vou vir aqui e escolher um novo comentário. Então, eu posso adicionar um comentário relacionado ao valor que está aqui. Então, por exemplo, aqui eu posso vir aqui e adicionar um novo comentário. Eu vou escrever que esse é o total calculado com base nos registros de junho de 2025. Então, é só eu clicar aqui fora do campo que o comentário ele vai ficar salvo. Então, veja que apareceu aqui, né, se eu fechar aqui, por exemplo, eu fecho aqui, eu perco o comentário, né? Mas eu posso, então, fazer o comentário, enviar. E aqui a gente vai ver que aparece aqui esse pequeno retângulo aqui nesse campo superior direito da célula, que é o indicador que existe um comentário aqui. Então, se eu vir aqui e passar o mouse sobre a célula, o comentário vai aparecer automaticamente. Comentários são muito usados para explicar fórmulas complexas, registrar a origem de um dado ou deixar instruções para quem vai preencher a planilha. Clicando com o botão direito, você pode editar, excluir ou fixar o comentário para que ele fique sempre visível. Vou adicionar mais um comentário numa célula de dados, por exemplo, aqui em A3, para mostrar que comentários podem ir em qualquer célula da planilha, não só de fórmulas. Então, por exemplo, aqui eu posso adicionar um comentário vendedora Ana. Se eu vir aqui, eu posso editar, eu posso excluir, e aqui fica o comentário. Agora, o próximo recurso é o hiperlink. Você pode transformar qualquer texto dentro de uma célula em um link clicável, que abre um site, um documento ou até uma aba da planilha. Então, eu vou digitar aqui em F13, por exemplo, o texto acesse a documentação. E eu posso, então, selecionar essa célula, eu venho aqui em inserir, e eu posso escolher inserir um link. E aqui eu posso digitar o URL que eu quero vincular. Então, por exemplo, eu posso inserir o link da própria tabela, por exemplo, só para vocês terem.
A célula agora mostra o texto sublinhado em azul igual a um link de site, e ao clicar, eu vou abrir diretamente o endereço no navegador. Hiperlinks são muito úteis para criar planilhas que referenciam documentos externos, tutoriais, formulários ou fonte de dados. E dentro do próprio arquivo você pode criar links que levam o usuário para outra aba. Útil quando a planilha tem muitas abas e você quer criar uma espécie de menu de navegação. O último recurso dessa aula e de todo esse curso é a configuração para impressão. Mesmo vivendo na era digital, muitas planilhas precisam ser impressas ou exportadas como PDF para relatórios, reuniões ou arquivamento. Então, eu venho aqui em arquivo, por exemplo, e eu posso vir em imprimir para abrir essa pré-visualização. Aqui você já consegue ver como a planilha ficaria impressa. Um problema muito comum é a tabela aparecer cortada, parte das colunas vai para uma página e a outra para a segunda. Isso acontece porque o Excel tenta imprimir tudo na escala original. Então, uma primeira solução seria mudar a orientação, por exemplo. Então, se tivesse em retrato aqui, a gente poderia ter uma tabela cortada, né? Não ocorreu, mas poderia acontecer. E a gente pode mudar então a orientação da página. Outra solução é também definir a área de impressão. Então, a gente pode dizer ao Excel exatamente o que a gente quer imprimir, sem incluir áreas auxiliares. Então, eu posso, por exemplo, escolher uma seleção do que eu quero imprimir. E tem ainda a opção de ajustar, né? Então aqui seria só o que está selecionado, né? O meu botão. E ainda a gente pode ajustar na página, né? Então a gente pode reduzir a escala para que caiba tudo numa página só. Então, se a gente ajustar a planilha numa página, por exemplo, a escala vai ser reduzida. Então, se a gente tiver uma planilha muito grande com muitas tabelas, vai ficar tudo aqui em escala. Para exportar como PDF, que é o formato mais seguro para compartilhar sem risco de edição, basta, né, escolher salvar como PDF. Então, aqui em cima, no lugar de imprimir, a gente vem exportar e baixa como PDF. E o arquivo fica com a aparência idêntica da planilha. Bom, e com isso nós chegamos ao final do nosso curso. Nessa última aula você aprendeu a usar o conte.c para contar registros por critério, o soma-c para somar valores condicionalmente e a função filtro para extrair dados automaticamente, a inserir comentários explicativos nas células, a criar hiperlinks e ainda como fazer exportação. Mais do que as ferramentas dessa aula, eu quero destacar o caminho que você percorreu ao longo das 8 aulas. Você saiu do zero, sem saber nem como navegar pela interface, e chegou até as funções intermediárias, passando por formatação, gráficos e projetos práticos. O Excel é uma ferramenta que cresce junto com você. Quanto mais você usar no dia a dia, mais natural vai ficando, e sempre vai aparecer uma necessidade nova que vai te levar a aprender mais de um recurso, mais uma função. Os exercícios complementares dessa última aula estão no link da descrição. Eles vão te ajudar a consolidar tudo que foi visto no curso com situações práticas e variadas. Foi um prazer te acompanhar nessa jornada. Bons estudos e até a próxima!